Boa noite a todas e a todos. Acho que já está, Marcos, ao vivo. Oi? Já está ao vivo. Será que já estamos ao vivo? O Diego não me passou nada. Sim, estamos sim. Boa noite a todas e a todos, dando sequência ao terceiro Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens, o CIEL, promovido pelo curso de mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagem, que nessa edição está tratando do tema envolvendo ensino, aprendizagem e tecnologias. Hoje nós temos, na sequência, então, a alegria, grata satisfação de contarmos com Hoje nós temos, na sequência, com então, a presença do professor alegria, grata satisfação do professor de Mauro, contarmos com professor Mauro Cardoso Simões. O professor Mauro Cardoso, ele é graduado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, concluiu seus estudos em 1997. Depois, ele também concluiu o curso de mestrado em filosofia pela mesma instituição, em 2001, dando sequência aos seus estudos de doutorado em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em 2007. Depois disso, o professor Mauro fez vários cursos de pós-doutoramento. Seu primeiro curso foi pela Universidade de Cambridge, em 2009, depois na Universidade de Singapura, em 2010, posteriormente pela Universidade de Barcelona, em 2014, 2015, e recentemente pela Universidade La Sapienza de Roma. O professor Mauro, ele hoje é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, onde ele atua no Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Núcleo Geral e Comum. Também atua no curso de mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, onde ele exerce também a atividade de coordenador de curso. O professor Mauro tem uma experiência vasta na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política. Ele tem se dedicado muito ao estudo do utilitarismo clássico, também assim pesquisa temáticas envolvendo paternalismo, utilitarismo, história da filosofia, teoria política, ética aplicada, estuda questões ligadas à epistemologia. Recentemente ele tem versado as suas pesquisas para a área da migração, com várias publicações, migração, direitos humanos, essa intersecção entre filosofia e direito, essa aproximação interdisciplinar. Lançou recentemente 2 livros, um livro chamado Justiça, Tolerância e Liberdade, né, pela Paulus, e um outro livro que, de algum modo, enseja a palestra de hoje, que é Discurso de Ódio e Vingança nas Fronteiras da Democracia pela Ideias e Letras, recentemente. Inclusive, nós participamos de toda a divulgação aqui no nosso programa. Professor Mauro, nesta nossa noite, então ele vai falar um pouco sobre esse livro, né, mas não só isso. O título da palestra é Discursos de Ódio e de Vingança nas Fronteiras da Democracia. Rapidamente sobre o professor Mauro, a gente tem uma parceria, uma relação de amizade, uma relação profissional já a longa data. O professor Mauro, um tempo, esteve conosco, trabalhando aqui na Universidade Franciscana, tá, onde atuou junto ao curso de filosofia, trabalhou em vários cursos da instituição, com disciplinas formativas, e depois fez uma opção, fez concurso e foi para São Paulo, né, onde ele é professor na Unicamp. Mas a gente mantém sempre um contato, dividindo nossos anseios, as nossas preocupações, sobretudo as nossas pesquisas. Estamos sempre em contato, seja na minha pessoa ou dos colegas da filosofia, e o professor Mauro sempre se manteve muito próximo a nós, e sempre que o convidamos para alguma atividade, ele prontamente tem aceito o convite e colaborado conosco
não só em cursos, palestras, né, mas também em participações em bancas do curso de mestrado em ensino de humanidades e linguagem. Então, professor Mauro, sem mais, e para aproveitar certamente a sua contribuição hoje, que será bastante valiosa para o nosso evento, eu lhe passo a palavra, né, para que você possa, então, fazer uso, como lhe prover, sobre o tema em questão. E desde já agradeço, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Há determinados convites, Marcos, que são, assim, você não pode adiar, não é? Os encontros hoje, mesmo que sejam virtuais, eles são fundamentais para manter esses laços de amizade, né? E agora temos um amigo novo na rodada, que é Diego. Diego, quando você mandou um e-mail convidando e dizendo o Marcos possivelmente estará na mesa ali, fazendo algumas questões, sacando seu bisturi filosófico, eu falei, é uma belíssima noite, muito oportuna, às vésperas de um feriado, de um longo feriado, que eu espero que vocês aproveitem para descansar bastante. Ou seja, eu aceitei prontamente, não tratarei exclusivamente do livro, tratarei de alguns temas, e já parabenizo pela organização do evento. Já é o terceiro, não é o terceiro. Já existe aí uma tradição, e eu espero contribuir hoje na noite desse evento com algumas ideias básicas assim. Considero que a sugestão desse tema não foi de minha parte, foi de Diego, e eu vou atrelar com um pensador que motivou que eu falasse sobre esses temas. Eu sou da área da filosofia, e em geral as pessoas acreditam que filosofia seja a ciência com a qual, sem a qual, tudo fica tal e qual, que seja de uma inutilidade tremenda, que sirva para absolutamente nada. Mas eis que eu discordo dessa afirmação e encontro num fragmento 81, de um filósofo antigo chamado Heráclito, fragmento 81, que ele diz basicamente o seguinte: de muitas coisas precisam aquelas pessoas, de muitos conhecimentos precisam aquelas pessoas que queiram dedicar-se à filosofia. Confesso que há muito tempo que li esse fragmento e isso me motivou muito recentemente, desviar o curso de minhas pesquisas para tratar de temas mais autorais. Quais sejam aqueles temas que eu considero que não apenas eu obtive informações no decorrer da vida, mas o que o Heráclito estava querendo dizer é que não basta conhecer tão somente os temas, não basta ser muito bem informado. É preciso que depois nós coliguemos esses temas e produzamos uma teoria harmônica. A tese da harmonia, para o Heráclito, era muito fundamental, e eu creio que seja muito fundamental hoje. O filósofo, portanto, hoje, ou a filósofa, não são aquelas pessoas que produzam conhecimento abstrato. Marcos, todas as vezes que eu escuto alguém dizendo assim, a filosofia é uma coisa muito abstrata, eu tendo a discordar internamente e os olhos ficam assim fazendo peripécias para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, porque eu considero que a filosofia tem um enraizamento na vida concreta e nos temas concretos. Então, essa frase de Heráclito me ajudou a pensar até na formulação do título desse livretinho saído no primeiro semestre. E a primeira palavra que eu coloquei, Diego, foi a palavra fronteiras. Fronteiras. E explico o motivo. Em geral, nós estamos preocupados, seja com a ampliação das fronteiras, seja com a redução das fronteiras, e nós usamos uma palavra correlata para definirmos ou circunscrevermos o que entendemos por fronteiras. E nós usamos a palavra muro. Muro, muito recentemente, passou a ser entendido como sinônimo de fronteira. E muro geralmente é traduzido com exemplos históricos que nós podemos visualizar e, ao mesmo tempo, já esboçar o nosso rechaço. Por exemplo, Muro de Berlim. 1989, quando ocorre a queda do Muro de Berlim, é quase que uma apoteose, porque a palavra muro indicava um cessamento do fluxo, da transição das pessoas de um lugar para outro. O Muro do México, entre o México e os Estados Unidos, as manifestações são as mais diversas, dizendo o muro serve para excluir as pessoas. O Muro de Melilla,
ali na cidade de Melilla com o Marrocos. O estabelecimento de fronteiras está sempre associado ao muro e ao muro que gera exclusão. A primeira vez que eu tenho notícia da história da literatura ocidental que a palavra muro surge, ela tem um significado completamente distinto. Os muros de Troia, da cidade de Troia fortificada, serve para impedir que os usurpadores entrem na cidade de Troia. Ou seja, o símbolo de poder estava do lado de fora, a violência estava do lado de fora, e o muro serve para impedir, portanto, que as pessoas entrem e façam aquilo que bem lhes aprouver, o que acontece ao cabo de mais de 9 anos de guerra dos gregos contra os troianos. Em 1588, a palavra muro já tinha um sentido negativo. A partir de 1588, surge uma outra categoria de muro, que é a categoria de barricada. Ou seja, aqueles que detêm o poder, aqueles que excluem, constroem muros. Aqueles que procuram resistir contra a opressão, contra a exclusão, constroem barricadas. As barricadas são feitas a partir de a origem etimológica de barris, né? Você pega um barril, coloca na rua, você pega uma cadeira, uma mesa, uma janela quebrada, coloca no meio da rua para impedir que o poder dominante use toda a sua força, toda a sua violência, a sua virulência. E, de fato, o rei Henrique III, ele é expulso de Paris por essa manifestação vigorosa da presença das barricadas. Há 2 autores que eu estimo muitíssimo, que fazem sempre referência a essas passagens, essa passagem especial. E como as barricadas, elas se transformaram no símbolo de resistência fortíssimo. O primeiro deles é Victor Hugo, em Os Miseráveis, que descreve em diversos momentos a função das barricadas nas lutas revolucionárias. A segunda obra, chamada A Educação Sentimental, é de um autor, Gustave Flaubert, em que, pela primeira vez, alguém adiciona todos os elementos característicos daquilo que se convencionou chamar barricadas. O que eu estou querendo sinalizar com isso? Ao usarmos a palavra fronteiras ou fronteira, é preciso que nós tenhamos em mente essas 2 coisas. Ou muros, ou barricadas. Passo para o segundo ponto para associar com esses 2 termos. A palavra democracia. A palavra, no sentido moderno do termo, sempre indicou a presença de um conjunto de limites, sejam muros, sejam barricadas, para impedir a intromissão naquilo que era considerado o mais sagrado, o mais dotado de valor. E em 14 de dezembro de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pensou-se que ali havia se estabelecido um conjunto de impedimentos para a intromissão no ambiente democrático. O que eu assinalo no livro é que as barreiras jurídicas, legais, morais, culturais, que tanto marcaram o solo da democracia moderna, se tornou, com o passar do tempo, porosa. A fronteira tornou-se porosa, ainda que essa expressão seja usada belamente por Jürgen Habermas e por Sheila Ben-Hadid, dizendo, é preciso que nós construamos fronteiras porosas. Eles estavam pensando no fluxo migratório para a Europa. Então, a expressão fronteiras porosas tinha todo sentido. Mas o que eu chamo a atenção é para uma outra coisa. É para um outro rumo, outro itinerário. É como a democracia ficou porosa e cedeu espaço para a vingança, o discurso de ódio e um terceiro elemento que faço uma brevíssima nota de pé de página. Quando eu encaminhei o texto para os editores,
Felizmente, é muito bom contar com a presença de editores atentos, né, minuciosamente ao texto e à argumentação. Quando o texto foi aprovado e os editores entraram em contato, disseram: Mauro, o fluxo da sua argumentação recomenda que a palavra tortura não apareça no título. Pela primeira vez eu fiquei muito satisfeito com que alguém tivesse lido tão atentamente o texto e pudesse ter essa sagacidade. Por quê? Porque a palavra tortura representa, para a Declaração dos Direitos Humanos, uma espécie de prática existente historicamente, mas que com a chegada do ambiente democrático, a tortura cede pé, cede espaço e não é aceita em hipótese alguma, em lugar nenhum. Jamais alguém, num ambiente democrático, esclarecido, da Aufklärung, como diria o Kant, né? De repente essa tortura vem à tona, ressurge, reaparece. E já assinalo porque, fechando essa nota de pé de página. Marcos Alexandre e Diego, esse elemento da tortura me persegue há muito tempo como um tema de reflexão. Confesso a vocês que eu jamais havia entendido, desde que me dediquei a pesquisar isso, um autor com o qual eu nutro uma espécie de estima, que é Nicolau, o bom Nicolau ou Nicolau Maquiavel, que produziu obras belíssimas, mas teve um momento em sua vida em que ele ficou preso durante alguns meses e ele foi torturado em sua vida e escreveu 2 cartas falando sobre a experiência da tortura. Em geral, nós passamos ao largo e consideramos que esse seja um momento que pode ser deixado de lado. A tortura que sofreu Maquiavel nos parece menos relevante, menos importante, que nós não devamos dar atenção. Ele escreve para 2 pessoas, um amigo predileto dele, que é o Francesco Vettori, para quem ele escreve dizendo que terminou a obra O Príncipe, e para o sobrinho dele, falando dessa experiência, e nunca mais ele tratou do assunto. Eu não cito essa passagem no livro, mas eu apresento um caso, que é o caso do jornalista saudita, que em 2018 foi até a embaixada saudita na Turquia, em Istambul, e foi preso na embaixada, torturado, esquartejado, desapareceram com o corpo. O jornalista era o jornalista Jamal Khashoggi. Aparentemente, foi um episódio ao acaso. Mas a conexão com a democracia que eu faço é a seguinte: nenhum líder de um Estado democrático, 2018 até agora, condenou a prática da tortura do governo saudita na embaixada saudita em Istambul. O presidente, então, dos Estados Unidos, Donald Trump, ouviu os áudios, porque foi gravada a prática da tortura. Diz que a gravação era horrorosa, tenebrosa. Nada fez. O presidente francês Emmanuel Macron, da mesma forma, nada fez. O presidente, a Angela Merkel, da Alemanha, nada disse. O espanhol Pedro Sánchez, nada disse. O brasileiro, nada disse. E o príncipe que ordenou a prática da tortura, Mohammed bin Salman, tem trânsito livre em todas as democracias ocidentais. Não bastando isso, no Brasil, chega ao terreno brasileiro, para falar da democracia, apenas um itinerário curvo aqui. No processo de votação do impeachment no domingo de 2013, o agora presidente da República manifestou-se do seu voto assinalando uma figura horrorosa, torturadora, e dizendo que, em nome dessa figura, ele votava pelo impeachment. Recentemente, o vice-presidente da República disse que esse sujeito torturador, reconhecido,
respeitava os direitos humanos daqueles que lhe eram subalternos ou subordinados. Há uma completa inversão no terreno democrático, de repente, de 2015 para cá, indicando que aqueles que devem expressar uma fronteira não estão expressando suficientemente essa fronteira, impedindo que a prática de tortura reine, grace em nosso meio. Eu disse 2015, mas há um momento central para que a prática da tortura ingresse no ambiente democrático. E é o ano de 2001, quando é publicado o Ato Patriótico nos Estados Unidos, em que as garantias constitucionais são suspensas provisoriamente, tudo justifica-se em nome da caça aos terroristas. Explico por que isso, para mim, é tão importante. Com esse ato patriótico de 2001, abriu-se um conjunto de séries televisivas, e a principal delas, que começa em 2001 e vai até 2014, que é Jack Bauer, trata justamente de uma série que fomenta no espírito coletivo, espírito público, a indagação, a dúvida. E a dúvida é a seguinte: mesmo sendo democratas, não haveriam espaços nos quais nós estaríamos legitimados a autorizar a prática de tortura? Quando essa indagação é feita, todas as possibilidades ficam em aberto e a caixa de Pandora se abre para todo sempre. Não bastando essa série televisiva, Jack Bauer, Prison Break retratava aquele ambiente que existia no Iraque, que era a prisão de Abu Ghraib. Quando os Estados Unidos chegam no Iraque e abrem as portas de Abu Ghraib, libertando todos os prisioneiros, o que muito se assemelha que aquilo que os talibãs fizeram agora, semana passada, há poucos dias ao chegarem em Cabul, abrindo todas as prisões, dizendo assim: vamos instaurar um novo reino, um reino mais aberto, mais plural. Pouco tempo depois, as imagens que vieram a público dos soldados norte-americanos praticando tortura na prisão de Abu Ghraib, ou seja, espantou o mundo todo. A grande democracia ocidental permite-se a prática da tortura. No entanto, a palavra agora foi substituída, Marcos. Não se usa, as pessoas que praticam tortura usam outros termos para justificar a sua prática. A primeira delas é técnica avançada de interrogatório. Então, a justificativa era: nós não estamos praticando tortura, mas nós estamos avançando em técnicas avançadas de interrogatório. A segunda expressão, mais comumente utilizada, inclusive no Brasil, é a expressão abuso. Aquilo que ocorre nas comunidades brasileiras quando forças de repressão do Estado entram são chamadas de abusos policiais. Não são chamados de tortura. Ou seja, está se mudando o nome para permitir que a tortura exista legitimamente no ambiente democrático. A primeira obra que se tem notícia é uma obra de 1960, se não estou enganado, chamada Os Centuriões, que eu descrevo no livro dizendo assim: é a primeira vez que um autor da literatura fomenta essa inquietação. Diante de um cenário chamado cenário da bomba relógio, em que nós temos informações que bombas relógios existem em nosso meio, nós não estaríamos autorizados a permitir a transgressão dessa fronteira que nós estabelecemos tão marcadamente. Jamais a tortura reinará. Jamais ela virá. De repente nós começamos a condescender, a abrir mão, como se isso fosse um elemento importante, inclusive para a manutenção da democracia. Vocês veem,
ao falar de modo entusiasmado desse tema da tortura, é porque é alguma coisa que não ficou no passado. Há um outro filósofo, eu citei o Heráclito no começo, mas há um outro que eu gosto muitíssimo, que é Anaximandro, e ele diz que o mundo é regido pelo apeiron. Peras, em grego, quer dizer limites, estabelecimento de limites. E o Anaximandro diz que, na verdade, tudo é movido pela ausência de limites. E a democracia, interpretando Anaximandro na atualidade, é que a democracia ela cedeu espaço para práticas nefastas que acreditávamos nos nossos ideais iluministas, que já haviam sido práticas deixadas pelo rastro da história. Último exemplo e passo para os outros temas. No processo de impeachment de Donald Trump, um advogado se destacou, ainda que não tenha aparecido tanto. O nome dele é Alan Dershowitz. Alan Dershowitz foi chamado pelo Estado israelense para fazer uma espécie de relatório que desse uma espécie de informação preciosa para as tropas militares israelenses, no caso de aprisionamento de um terrorista vindo da Cisjordânia. E a recomendação do Alan Dershowitz foi a seguinte: não se pode cometer práticas de tortura em todo canto. Mas a recomendação que ele deu foi a seguinte: se um juiz, acompanhando o caso, autorizar a prática de tortura controlada, essa prática é fundamental para a manutenção do Estado israelense. Esse mesmo relatório não foi aceito pelo Estado de Israel, mas, de repente, migra para o terreno da discussão da prática da tortura nos Estados Unidos, em particular em Abu Ghraib e na base de Guantánamo. Nós sabemos que no Brasil isso ocorre a todo dia, a todo instante, ainda que a teoria do mandato judicial não tenha ainda sequer sido suscitada no Brasil. O que me espantou muito é que pensadores, filósofos, cientistas políticos, juristas, de repente começaram a raciocinar do seguinte modo: não seria a prática da tortura, nesses casos específicos, um mal menor? Meus caros, ao sinalizar isso, a impressão que eu tenho é que a democracia se fragiliza de tal modo que outros temas entram em circulação. E o outro tema que entra em circulação, a meu ver, a meu sentir, é o tema da vingança. Vingança, vou tomar aqui pelo menos um gole d'água, só um segundinho. A primeira vez que eu me atentei para o tema da vingança na obra que eu mais gosto de ler de tempos em tempos, dou uma corrida de olhos, pelo menos, que é a Ilíada de Homero, a grande obra, a primeira grande obra assim, que se tem referência na história do Ocidente, a Ilíada, e o primeiro canto tem como nome ira. Mas não é a mesma coisa ira e vingança. A ira é um sentimento que paralisa a pessoa. De tão expansiva ela está, ela paralisa, tanto é que o Aquiles, durante grande parte da obra Ilíada, ele não vai para o combate, ele não vai para a luta, ele não enfrenta os troianos. Ele é paralisado. E vai para a tenda conversar com os amigos. Dessa obra, eu vou para aquela que mais trata do tema da vingança, que é a obra de um sujeito chamado Herman Melville, na obra Moby Dick. Pessoal, não a obra que encarne melhor o sentido de vingança a que eu estou fazendo referência. Por que motivo? Há duas figuras centrais na obra. A primeira é o Capitão Ahab. E a segunda é um sujeito chamado Starbuck, o primeiro imediato. E os dois se digladiam o tempo inteiro. E o Starbuck não consegue entender por que motivo o Capitão Ahab cristaliza na baleia, em Moby Dick, todo o seu ódio, todo o seu espírito de vingança. E desde o início ao fim, ele
isso não se torna translúcido. Mas o que se torna translúcido, transparente, visível e matéria para reflexão é que o ódio é um sentimento que brota, não se tem porquê, motivo, mas ele se cristaliza em um objeto, em uma pessoa, em um grupo. O ódio, ele se volta para fora, enquanto que a ira, não necessariamente. E quando ele se volta para fora, ele pode se transformar em crime de ódio. Quando aquela coisa que vai gestionando com o tempo, de repente se materializa, não sabe por quê, na baleia Moby Dick ou no grupo étnico XYZ, e depois gera uma ação concreta com consequências danosas, a isso dá-se o nome de crimes de ódio. Nos Estados Unidos, essa expressão ganhou corpo por jornalistas e políticos, tentando entender por que motivo era difícil qualificar alguns crimes que tinha uma espécie de zona nebulosa, que mais tarde passou a ser qualificado como sendo discurso de ódio. Ou seja, os crimes de ódio, eles não têm uma natureza tão somente física e de eliminação real, mas existe uma eliminação simbólica de degradação, de degeneração naqueles que são o objeto do ódio da pessoa, do indivíduo ou dos grupos em questão. Circunscrevendo isso, eu chego quase ao final, porque o importante mesmo é falar algumas coisas e daí abrir para interlocução, para conversa. Imagino que surgirão já algumas inquietações, dúvidas, perguntas, questionamentos. É que a vingança, geralmente no tema das nossas conversas familiares, de amigos, sempre retorna uma velha máxima e que a vingança é um prato para ser comido frio. É como se fosse preciso voltar-se para si, deixar que ali cresça a tal ponto o ódio que se transforme numa outra coisa, que se chama ressentimento, e depois se volte brutalmente para o seu exterior. Conversando com os amigos recentemente, eu chamava a atenção para as práticas em alguns lugares do mundo em que se aplica a pena capital ou a pena de morte, em que, não bastando aplicar a pena capital, traz-se a família daqueles da vítima do assassinato, do homicídio, para assistirem à aplicação da pena capital. Com o surgimento do Estado moderno, a vingança desapareceu do cenário. Ninguém pode vingar-se mais. Mas existe o conjunto das leis, do aparato jurídico, que ganha corpo. Existe um momento específico para isso. Quando um jurista italiano chamado Cesare Beccaria escreve Dos Delitos e das Penas, dizendo basicamente o seguinte: ninguém mais pode ficar ofendido caso tenha sido ofendido. Mas você deve recorrer à lei. A lei é que vai estabelecer qual tipo de punição, qual tipo de restrição será possível. Se antes alguém se sentia ofendido e exigia reparação, tinha sentido isso. Mas pedia ninguém... Uma nota histórica que eu acho que é importante. Antes a vingança era permitida? Não. Quando alguém queria praticar um ato de vingança, era preciso recorrer a uma autoridade do povo, do povoado ou eclesiástico para que houvesse a autorização da prática da vingança. Ninguém pode por si mesmo decidir praticar a vingança. Mas a pessoa sabia que tinha sido ofendida. Com o Cesare Beccaria, ninguém mais pode se sentir ofendido. A lei passa a ser aquela instância que foi agredida, não mais a pessoa. Então, quando alguém comete alguma coisa, algum delito, algum crime, é sempre um delito e um crime contra a lei.
contra o ordenamento jurídico. E o que eu estou afirmando categoricamente aqui é que é preciso restituir esse sentido de crimes contra a pessoa, delitos contra a pessoa. Porque hoje, a maior parte das pessoas não se sentem respaldados na lei e se sentem, sim, ofendidas pessoalmente. Para terminar, Marcos, há um tempo atrás, quando alguém me dizia algo e eu me sentia ofendido, eu chamava alguém que estava próximo e perguntava: fulano, a outra pessoa me disse aquilo lá. Você acha que faz sentido? Você acha que faz sentido eu me sentir ofendido? E essa terceira pessoa dizia: Mauro, nada a ver. Ou dizia: tudo a ver, você ficou ofendido por tais motivos. Né? Hoje, essa terceira pessoa não existe mais. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, com alguma coisa que seja dita ou for dita, essa pessoa se sente profundamente ofendida. Lidar hoje com práticas de tortura que se travestem em abusos, lidar hoje com vingança que está associada à ideia de ofensa é muito mais complicado do que possamos imaginar. No caso do cenário do discurso de ódio, o que eu entendo não é consultar o aparato jurídico tão somente. É preciso que os grupos sejam ouvidos. É preciso que as pessoas sejam ouvidas, porque elas, no fundo, é que sentem se a ofensa foi ou não foi praticada. Não basta tão somente observarmos o catálogo jurídico e ver se nesse catálogo existe alguma indicação se a ofensa de fato existiu, se a vingança de fato existiu. O último exemplo que eu gosto sempre de citar, quando um jornalista que eu admiro muito, né, escreveu uma obra belíssima chamada Os Versos Satânicos, Salman Rushdie, quando ele publicou esse livro falando da vida do profeta Mohammed, aqueles que se sentiram ofendidos foram até a figura do Ayatollah Khomeini. E o Ayatollah Khomeini autorizou a prática da vingança, sinalizando com isso que a prática de vingança as pessoas não praticam ao acaso ou ao bel prazer, é preciso que haja a autorização de alguém. Se o Estado democrático de direito, se a democracia está eliminando tanto as fronteiras, as barreiras para a tortura, para o discurso de ódio e para a prática de vingança, o que me preocupa muito é que outras autoridades, além do Estado democrático de direito, possam tornar-se a referência para a autorização. E isso, no Brasil atual, tem sido bastante problemático, colocando a metáfora das 4 linhas já não é uma metáfora suficiente, porque parece que quer construir um outro horizonte de referendo ou de base ou legitimidade para autorizar as coisas. Veremos nos próximos dias o que no Brasil pode ser feito e o que ocorrerá. Diego, Marcos, uma alegria participar aqui com vocês. Estou inteiramente à vontade, ou como diriam os franceses, à la volonté. Gratíssimo pelo convite. Mauro, muito obrigado pela sua excelente palestra, realmente muito provocativa, densa, profunda, né? Em que você consegue fazer um mapeamento do problema da democracia, não só e dos seus limites ou ausência de limites, não só no cenário brasileiro, mas sobretudo mundial. Uma fala bastante lúcida, profunda, rigorosa, provocativa, né? E isso a gente tem constatado nos comentários. O professor Diego inicia dizendo: excelente, professor Mauro, sem filosofia o mundo seria muito mais entediado, muito mais chato, que bom que temos filosofia. E assim, depois na sequência, o próprio professor Diego continua: muros e fronteiras, quantas barreiras ainda temos para superar. Nosso Brasil de hoje tem muitos muros, inclusive invisíveis, né, Mauro, para serem superados. Excelente tema, professor Mauro.
Eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário sobre essa reflexão do professor Diego, no sentido de que no Brasil existe muitos muros, muitos limites. Eu não sei se o problema que você toca, Mauro, de fato esteja no limite, esteja focado no limite, mas a ausência do limite. Talvez esse seja o ponto central para a nossa discussão. Quer dizer, a gente, durante muito tempo, focou na questão da busca de limites para certos tipos de comportamento, de atitude, e hoje a tua reflexão me fez pensar naquilo que está do outro lado. Quer dizer, aquilo que faz um tensionamento exatamente com esse tema. Quer dizer, a ausência de limites. Eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário ao professor Diego, e aproveito aqui porque eu sei que o professor Diego quer lhe fazer uma pergunta, e quer fazer uma pergunta oral. Perfeito. Obrigado, Marcos. Desculpa interromper, assim, eu havia dito no início que eu não iria participar, mas, Mauro, diante do tema que você nos traz, é impossível não participar. É impossível. E a questão que eu gostaria de... Na verdade, é solicitar mais um esclarecimento maior. Não é diretamente uma questão. Vem de encontro exatamente a isso que o professor Marcos comentava agora sobre a tua fala. Está no título aí a palavra fronteiras, né? Você começou falando de fronteiras, de muros, né? Ou seja, a gente fala de alguns limites, talvez de algumas barreiras. Nós vivemos numa democracia, almejamos, eu pelo menos quero continuar a viver numa democracia, esse é o meu desejo, eu externo isso, eu não gostaria de viver num outro tipo de regime, eu gostaria de continuar numa democracia, mas eu sei que ao falar de fronteiras, de limites, a gente precisa também demarcar que, pelo menos essa é a minha intuição, deve existir um limite intransponível. E aí eu acho que foi essa a passagem que você fez quando você trouxe a questão do ódio, né, da vingança. Deve haver um limite intransponível. E é sobre isso que eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais, porque parece, né, a impressão é essa, parece que nós já ultrapassamos esse limite. Bom, mas enfim, eu deixo aberta a questão para você, a provocação para você comentar. Obrigado, Marcos. Ô Diego e Marcos, há um tempo atrás tive uma prosa com o professor Ceci, que é docente aí, eu ia usar a palavra onífera, porque a palavra onífera me remete a uma saudade do período que eu estava aí e pude construir laços de amizade que permanecem fecundos até hoje. Marcos, Solange, Paulo Ceci, nossa, que alegria. E agora Diego. E eu usava a seguinte expressão, Diego e Marcos, que o Império Romano, eu tenho gostado muito dessa metáfora. O Império Romano, todas as vezes que se deparavam como uma espécie de limite do território e havia um lugar desconhecido, inóspito, que eles não sabiam o que encontrar ali, eles colocavam no mapa, na cartografia, a seguinte expressão, em latim, hic sunt leones. Aqui, possivelmente, há leões. Devemos nos preparar, portanto, para ultrapassar esse limite. A ideia de estabelecimento de limites e de fronteiras é, a meu juízo, tipicamente humana. Quando nós traçamos uma espécie de fronteira em que nós possamos ser nós mesmos, que nós possamos usar o nosso vocabulário, reconhecer a nossa cultura, constituir a nossa identidade, mas existe uma versão muito má e perversa desse limite. Se o útero é um limite, é uma barreira que protege o feto, o embrião, né? Depois há sempre aquele desejo de romper, de sair, e a metáfora marinha, ou de se encontrar no mar, em pleno feriado, e sentindo o vento na face, ou seja, a antítese ou oposto de fechamento, de fronteira, é a ausência de fronteiras. Então a gente está sempre lidando com esses momentos distintos da vida. Agora, esse ambiente, que uma vez ultrapassado, estamos num terreno desconhecido, pode gerar, e eu acho que tem gerado, uma coisa. Há um filósofo francês que eu tenho lido com uma certa regularidade, chamado Jacques Rancière,
que em 2003 ele escreveu uma obra chamada Ódio à Democracia. E ele apresentava elementos dizendo assim, antes o ódio à democracia vinha de lugares totalitários, de lugares ditatoriais, e de repente, na democracia, esse elemento de contraposição à democracia no interior da própria fronteira democrática começa a ganhar corpo. E usando o mesmo vocabulário democrático. Diego, isso é que é assustador. A extrema-direita está se apropriando de uma linguagem dos direitos que antes era de exclusividade daqueles que, de fato, tinham uma preocupação de estabelecer um limite, e o limite era a dignidade humana. A dignidade humana tem que ser preservada a todo custo. Aqueles que hoje pregam contra a dignidade da pessoa humana ousam falar em liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e justificando que isso é cabível no ambiente democrático. Olha, tem se tornado difícil cada vez mais dizer assim, peraí, essa linguagem dos direitos não lhes pertence. Vocês estão usurpando com destinações que não são próprias. Eu acho isso tão problemático. E a metáfora que eu gosto de pensar é a seguinte. Quando termina a guerra de Troia, o Agamenon, que era o rei dos aqueus, dos gregos, quer voltar para casa, mas ele não sabe navegar. Mas ele tem uma visão de onde quer chegar, no reino dele. E o comandante do navio, da embarcação, da nau, conhece tudo, conhece o meio, mas o Agamenon sabe onde chegar. No momento, eu acho que a ausência é de pessoas que saibam onde chegar, de uma visão da democracia como valor e de uma visão de democracia como procedimento ou como meio. Então fica difícil ouvir pessoas que sejam experts na arte da navegação, nos conduzir ao ponto que devemos chegar, inicialmente, da manutenção do Estado democrático de direito. Então, ou seja, essa ausência torna, Diego, todos experts em democracia. Todos transformam em especialistas em democracia. Se um virologista diz que tal coisa é um vírus, eu acredito que seja um vírus. Se um epidemiologista diz que não é mais epidemia, é pandemia, eu que não sou especialista, eu acredito. Se um médico diz que tal coisa é doença, não é doença, eu acredito. Ou seja, existem aqueles que sabem o meio e sabem também ter uma visão, uma concepção de saúde. Hoje todos se sentem experts no meio, sobre o meio e sobre o fim. E aí que eu acho que cai por terra toda a fronteira da democracia, dizendo, paremos aqui, há um certo limite. Não dá para defender, não dá para expressar discursos de ódio como não fossem nada. Diego e Marcos, desculpa a resposta longa, mas assim, em 1994 ocorre o grande massacre na Ruanda, que é o massacre das duas etnias, os Hutus e os Tutsis. Depois ocorre, mesmo em 1994, nos Balcãs. Em diversos lugares do mundo, parece que as concessões vão sendo dadas. E aí a vingança, os crimes de ódio vão surgindo e parece que não há mais limites. Eu acho que é a hora de pensarmos nesses limites, sabe? E só a lei já não é suficiente. Há uma outra coisa que eu ainda estou matutando, tá? Como eu venho da área da filosofia, eu gosto de indagar, de questionar. Eu não sou não sou o normativista que diz devemos fazer assim. Mas assim, pensar que, ou seja, alguma coisa está fora da ordem, para usar um verso musical. Mauro, as suas observações, a sua análise, ela é muito interessante e me coloca a pensar exatamente no sentido que tu estás colocando. Essa não era a preocupação que o Platão tinha quando ele falava sobre a democracia? Quer dizer, esse medo, essa preocupação, né, com a possibilidade de muitos indistintos assumirem o poder. Ou seja, o grande medo que há no mundo grego a respeito da democracia é exatamente isso. Superar esse limite que você coloca, que é o limite baseado na episteme, e abrir a possibilidade para se pronunciar a respeito de questões
relativas ao domínio público, baseado tão somente na doxa. Então, acho que você conecta aqui exatamente a tua reflexão com o mundo grego. Aqui tem muitos comentários, Mauro. A nossa estudante aqui do mestrado, a Bianca, ela fala, Flaubert, Victor Hugo, a arte permeando as mudanças do mundo. Se depois você quiser dar uma entrada na literatura, eu sei que você tem um apreço muito grande, inclusive na sua fala você remete ao filme, né, Moby Dick, enfim, literatura. Então, se depois você quiser fazer uma conexão, quer dizer, porque hoje à tarde a gente teve uma palestra com o Moratala, e ele falava de uma bioética narrativa e remetia exatamente a essa questão relativa à cultura, o filme, a música, enfim, como o discurso de ódio, como todas essas questões que você fala permeiam não só o âmbito intelectual, acadêmico, jurídico e tal, mas a própria cultura popular, digamos assim. Como é que isso tudo, como é que você vê dentro desse cenário, aproveitando a pergunta, a observação da Bianca, como é que você vê o discurso de ódio dentro, não só do discurso letrado, científico, acadêmico, né, jurídico, enfim. Talvez algo para você pensar por aí. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pela indagação da Bianca. E a sua também, né, Marcos? Eu vou dizer uma coisa para vocês que há muito tempo eu venho pensando envolvendo essas questões. Há uma pessoa que eu admiro muito em matéria de luta contra a violência, a injustiça, a tortura, né, que é Nelson Mandela. Nelson Mandela. Por que eu chamo a atenção para essa figura? Porque durante décadas ele ficou preso, Marcos. Décadas. Depois que ele saiu, ele perdoou todos os seus inimigos. Todos. E assim pacificou a África do Sul, junto com aquele que estava sempre ao lado, Desmond Tutu. Marcos, a mulher que do lado dele estava, Winnie Mandela, que não teve um dia que não lutasse pela soltura de Nelson Mandela. Não teve uma vez que não enfrentou as tropas militares. O Nelson Mandela não perdoou a Winnie Mandela. Coisas que a Winnie Mandela fez durante a prisão dele, ele não perdoou. Ou seja, há alguma coisa no humano que dificilmente permite que o perdão seja aplicado a pessoas que são próximas. Perdoamos inimigos, perdoamos ao longe, pessoas que são, mas aquelas que são próximas, muito dificilmente o ciclo do ressentimento se rompe. Quando Dostoiévski estava preso, ele sempre passava fome, passava frio e nunca pedia comida e nunca pedia cobertor. Isso está presente num livro de um autor que foi morto pelo franquismo, chamado Garcia Lorca, em que ele diz o seguinte, ele retrata essa cena dizendo, ele pedia livros, porque são os livros que tornavam possível ele imaginar um reino de liberdade, era possível que ele continuasse a viver. A literatura tem essa característica de fazer, ao mesmo tempo, uma autocompreensão e compreender o mundo. Quando a Bianca faz a pergunta, inevitavelmente eu tinha feito... Então aqui, de vez em quando eu faço algumas anotações, e eu acho que cabe perfeitamente para essa indagação da Bianca. Na aula inaugural do Collège de France, de 7 de dezembro de 77, o Roland Barthes deu uma conferência e disse o seguinte, a literatura trabalha nos interstícios da ciência. Está sempre atrasada ou à frente dela, como a pedra de Bolonha, que irradia à noite o que guardou durante o dia e, graças a esta luz indireta, ilumina o dia que virá. A ciência é crua, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa.
Sabe? A literatura consegue fazer essa transição. Não é colocar um unguento nas feridas da vida. Não é isso. Mas, por exemplo, para compreender como o antissemitismo começou na Europa, lendo, por exemplo, As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e lendo lá o caso Dreyfus, de repente a gente vê numa obra literária tratando de temas assim, era quentes na época. Então a literatura ou ela está atrasada ou ela antecipa. Aí, ou seja, encontrar na literatura essa espécie de fonte de onde jorra as coisas é muito importante. E eu finalizo dizendo o seguinte. Alguns dias atrás me deparei com... Até traduzi essa carta, porque eu achei uma das coisas mais belas que eu já li, Marcos e Diego. A Hannah Arendt, que é uma pensadora de elevadíssima a sofisticação intelectual, encontrou um namorado. Ela estava se separando, encontrou um namorado, Heinrich Blücher, e escreveu uma carta para o Blücher, dizendo assim: eu sempre acreditei que, agindo por mim, só por mim, individualmente, com autonomia individual, que eu seria uma pessoa feliz. Só depois que eu te encontrei, eu descobri que a solidariedade entre as pessoas é que torna o valor da autonomia mais elevado. Então, a autonomia não está separado de solidariedade. É uma face da solidariedade. Então, no momento em que a democracia está sendo atacada violentamente, onde os direitos dá a impressão de que eles estão sendo... A leitura que eu vejo no Brasil sendo feita é que, pela instância executiva do governo, é que a estrada dos direitos está muito pavimentada e é preciso retirar os direitos para deixar que as pessoas circulem com liberdade. Liberdade virou um lema oposto aos direitos. Então, eu vejo, é nessa hora que se manter um ambiente de troca solidária, de defesa dos direitos e da democracia, me parece um caminho suficientemente importante e que nós não devamos abrir mão disso. Eu falo com entusiasmo porque parece que é um tema urgente, sabe? É um tema urgente e incontornável. Obrigadíssimo pelas indagações. Na sequência, Mauro, também um outro mestrando nosso, Henrique Correia, ele diz o seguinte: muros e fronteiras, liberdade e ser livre, objetos de incompreensão humana, análogos da humanização de ação e de reação. Né? Na sequência, também, uma egressa do curso de mestrado aqui conosco, a Cláudia, ela faz um comentário generoso, Mauro. Quanta inteligência, quanta sabedoria, parabéns pela abordagem. Enfim. O Diego volta, acho que ele fala, ele já havia colocado a sua indagação, né, com relação à violência simbólica, né, Mauro? É um pouco nesse sentido que eu queria lhe ouvir um pouco, porque a gente sabe que existe a violência física, né? Talvez a tortura hoje não se manifeste dentro de uma perspectiva física. Existe a violência psicológica, existe a violência, talvez a tortura psicológica, existe a violência moral, tortura moral. Quer dizer, tem também, Mauro, a questão relativa a Bourdieu fala, né, a violência simbólica, né? Enfim. Mas hoje, um autor novo, que o professor Márcio Sense tem lido e se tornado quase que um especialista, chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um livro, vários livros, dentre esses vários livros, um chamado Sociedade do Cansaço. E lá ele fala, Mauro, da violência neuronal, de uma violência neurológica. Veja a dimensão que toma essa questão que tu estás tratando. Quer dizer, ela chega a uma outra dimensão que ataca não mais o físico, o moral, o simbólico, o psicológico, mas o neurônio. E essa violência, ela se dá, diz Chul Han, pela oferta, pelo excesso de positividade. Excesso de positividade, de informação, de conhecimento, mas também desse discurso que está aí. Desse discurso que está aí. Então, uma provocação nesse sentido, né, para a gente pensar um pouco para além do aspecto simbólico, hoje o neurológico. Né? E, na sequência, muitos outros comentários, o professor Sense também fala, alteram-se os nomes, mas as práticas continuam sendo violentas, né? Aquela coisa assim que eu lembro muitas vezes de que
o discurso é democrático, mas a prática é autoritária. Você já ouviu muito sobre isso, né? A professora Juliane, nossa professora aqui do programa também, quanto perigo no uso de eufemismos para tratar de práticas de tortura, e assim, e também um outro comentário aqui, gostaria que o Diego desse um destaque de um nosso acadêmico, do Juliano Kruschel. O Estado proibiu a vingança privada e instaurou a vingança pública, quase sempre contra as classes menos ou mais excluídas, em nome de uma higienização social e de um combate contra os insubordinados. Aqui tem uma referência muito clara, talvez, a uma perspectiva Foucaultiana, Mauro, né? Quer dizer, porque eu achei que em algum momento na tua fala você ia comentar e discutir se aquilo que acontece hoje dentro de um sistema penal não ganha também uma dimensão de tortura, uma tortura institucionalizada, avalizada pelos nossos sistemas públicos. Então, eu acho que essa fala do Juliano, acho que sintetiza um pouco essa preocupação. Se puderes colocar alguma coisa sobre esse ponto, ficaríamos agradecidos. Perfeito, perfeito. 3 referências básicas. Há um autor que está presente no livro, é um sujeito chamado Jean Améry. Jean Améry. E uma de suas obras mais centrais é sobre a tortura. E a experiência que ele viveu no campo de concentração, em Auschwitz, ele retrata e chega a algumas conclusões das mais preciosas, Marcos, que é a seguinte: os muros ou as fronteiras do campo de concentração impedem qualquer tipo de socorro. É o momento em que o corpo do torturado não tem para quem gritar e todo grito não tem uma resposta. Essa é uma das definições, eu acho, das mais preciosas sobre o impacto da tortura, onde se perde, e a expressão é dele, se perde toda confiança no mundo. Nós aprendemos desde a mais tenra infância em esboçarmos confiança ou confiabilidade naqueles que nos são mais próximos. A prática de tortura geralmente é feita para impedir que as pessoas possam gritar por socorro. E mesmo que gritem, não há quem ouça. Não há quem ouça. Pior é quando quem deveria ouvir tem os ouvidos fechados e considera que isso é apenas um abuso. Então, essa é a primeira referência, Jean Améry. A segunda é de um escritor que, para livrar-se do terror psicológico que a tortura lhe infligiu durante anos e décadas, ele escreveu um livro. O nome dele se chama Eric Lomax. A obra se chama Uma Longa Viagem, que inclusive foi transformada em filme. O filme é igualmente belo. Ou seja, durante décadas, ainda que estivesse longe, ele foi capturado pelo exército japonês quando estava construindo trilhos para os trens em Singapura. Ele foi aprisionado e ficou muitos anos sendo torturado. Isso tornou a sua vida impossível, até que ele encontra, Marcos, pela primeira vez, uma mulher que se chama Ellen Bamber, que morreu recentemente. Marcos, essa mulher, quando ela tinha 16 anos, ela saiu da Inglaterra e foi a um campo de concentração e ela só tinha uma coisa. Ela queria ouvir os relatos. Durante anos, ela ficou só ouvindo os relatos. Depois, quando ela tinha mais de 60 anos, ela fez uma fundação em Londres chamada Ellen Bamber Foundation. Que, assim, a única disposição era estar à disposição de quem quisesse relatar alguma coisa. Isso mudou a vida dele completamente. Quando alguém está disposto a ouvir. Ainda que a mulher do Eric Lomax quisesse, era diferente. Ter alguém que possa dar um suporte muda completamente o sentido da vida. Faz com que as pessoas recuperem a confiança no mundo. O terceiro, Marcos, é de um filme
que geralmente compartilho com aqueles que são mais próximos e com alguns alunos, que é um filme que me impactou muito, Marcos, muito, chamado Miss Violence. Há uma menina de 11 anos de idade, chamada Veronique, é um filme grego, que se passa em Atenas, e a Veronique, quando tem 11 anos, ela é levada pelo próprio pai, que ela não sabe que é ao mesmo tempo o avô dela, porque o pai tem relações incestuosas com as irmãs e gera a Veronique. E o pai, quando ela completa 11 anos, leva-a para um pedófilo. E ela passa a noite com esse pedófilo. Até aquele dia, Marcos, a expressão que ela usava para se referir à pessoa, ao pai, era papu. Papu, em grego, é a expressão de afinidade maior que possa existir entre filha e pai. Papu. Ela não consegue mais usar essa expressão. O filme é tenebroso. Tenebroso no sentido que revela a face mais perversa e como práticas de tortura ocorrem no interior, inclusive, de famílias muito bem estabelecidas. E a gente sabe, por exemplo, que as práticas de tortura, de violência sexual, de agressão, ocorrem naquelas famílias muito bem estabelecidas, Brasil afora. Para finalizar, a jornalista que eu tanto admiro, que se chama Nellie Bly. Nellie Bly foi a primeira jornalista investigativa que se tem notícia. E ela, querendo investigar o que acontecia numa casa de condenados por loucura em Nova York. E o sujeito dono do jornal era o Pulitzer, que hoje tem o famoso prêmio Pulitzer. Ela deveria passar 10 dias, ela ficou 10 dias, na verdade ela ficou 70 dias. Mas o livro se chama 10 Days in a Madhouse. 10 dias numa casa para loucos, numa casa. E ela relata, e ela diz exatamente isso, Marcos, que eu termino aqui lendo. Isso está nesse livro, 10 dias em uma casa para loucos, de 1887. O que, exceto a tortura, produziria insanidade mais rápido do que esse tratamento? Aqui está uma classe de mulheres enviadas para serem curadas. Gostaria que os médicos especialistas que me condenaram por minhas ações, que provaram suas habilidades nos exames que fizeram, que peguem mulheres perfeitamente sãs e saudáveis, que calem as bocas e as façam sentar das 6 horas às 20 horas em bancos de costas retas. Não permitam que elas falem ou se movam durante essas horas. Não lhes dê nenhuma leitura e não as deixem nada saber do mundo ou de suas ações. Dê a elas comida podre e tratamento brutal. E vejam quanto tempo levará para que elas se tornem loucas de verdade. 2 meses a destruiriam mental e fisicamente. Isso ocorreu em Abu Ghraib, isso ocorre em Guantánamo, isso ocorre nas prisões brasileiras. Ou seja, é alguma coisa que a gente tem que estabelecer fronteiras. Se não estabelecermos fronteiras e muros, isso ganha corpo e as pessoas começam a raciocinar em termos de mas é melhor que seja assim do que proteger os seres humanos. É melhor que seja assim se trouxer um benefício ao bem-estar do que preservarmos o núcleo duro daquilo que a gente chama dignidade da pessoa humana. Eu acho que assim, a violência física, corporal, e o Bourdieu tem total razão ao dizer, ela se expande para o campo do simbólico e de repente a gente não tem mais controle. Isso é terrível. E quando ele penetra no âmbito do discurso, entendido como discurso racional, bem organizado, pessoas aparentemente coerentes, à la Ives Gandra, que de repente constrói um raciocínio sem fundamento, a gente fica pasmo, a gente fica muito pasmo. Desculpe novamente me estender tanto. Mr. Marco. Mauro, tem várias questões, mas pelo adiantado da hora, eu vou ter que sintetizar talvez mais um ou dois comentários aqui, mas eu acho que tem o que a professora Valéria menciona, eu acho que você já, de algum modo, já colocou, essa coisa do usar a máscara, e usar a máscara nos torna anônimos, né, diante do contexto, da realidade que a gente vive, e do mesmo modo que usar a máscara e a gente poderia fazer uma aproximação com alguém que utiliza as redes sociais, onde você cria um perfil fake e você, de algum modo,
se expressa do jeito que lhe aprouver. Então, queria lhe ouvir um pouco isso, dizer, essa aproximação entre vocês usar uma máscara, né, que lhe permite desfigurar o rosto e, ao mesmo tempo, utilizar-se das redes sociais para difamar, cometer determinados atos contra pessoas, instituições, enfim, como você quer. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, o Léo, nosso egresso, também faz uma série de comentários e vai na mesma linha da professora Valéria com relação à vingança e etc. Mas eu queria trazer um argumento, um comentário para você refletir sobre o Supremo Tribunal Federal aqui. O nosso aluno do mestrado também, o Fabrício, e ele te pergunta qual a sua análise sobre as atuais decisões tomadas pelo STF e os inquéritos instaurados, presididos e que futuramente serão julgados pelas próprias excelências. Então, essas duas coisas, assim, né, esses dois poderes aí, né, queria lhe ouvir um pouco sobre isso também, o contraditório aqui. Espetacular, Marcos. Puxa vida, gostei muito. Primeira coisa, vou começar pela primeira questão. Acho que foi a primeira. A palavra latina de máscara é persona. É persona. Certa vez eu assisti uma peça de teatro em que ocorria o seguinte. Na coxia colocava-se uma espécie de gesso, mas era um gesso facilmente diluível, caso as expressões mudassem no decorrer da peça. E a intenção da pessoa que organizava, da diretora da peça, era justamente fazer isso. Demonstrar que não havia como permanecer 1 hora no palco sem o esfacelamento das máscaras. Ou seja, a gente tende a fazer essa alteração muito rapidamente. No entanto, Marcos, há uma grande obra que me sinaliza também para o oposto. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac faz uma verdadeira defesa dos princípios, defesa de se manter uma identidade moral, cultural bastante vibrante. Eu não virei youtuber, viu, Marcos e Diego? Mas há um tempo atrás eu tenho um canalzinho lá no YouTube e fiz uma leitura de um trechinho de Cyrano de Bergerac, porque os amigos disseram assim: Cyrano, sua vida é tão difícil. Você é um poeta, você poderia publicar seus livros, você poderia ter grandes ganhos com isso. E ele faz uma defesa de uma envergadura tamanha de como é importante a identidade própria, os valores próprios, os princípios próprios. Ou seja, é preciso reconhecer, sim, que a máscara pode cair a qualquer instante. Mas por trás da máscara é preciso que haja um conjunto de referenciais importantes também. A vida coletiva é uma vida de máscaras. Mas, ao mesmo tempo, é preciso guardar essa espécie de núcleo protetor da máscara. Do contrário, cai-se tudo por terra. Para a última pergunta, eu acompanho, agora não tanto porque as atividades burocráticas, Marcos, têm tomado um tempo considerável, mas eu acompanhava com dedicação todos os julgamentos importantes do Supremo Tribunal Federal e não apenas isso, depois lia os acórdãos. E eu me recordo assim, de cada julgamento importante do Supremo Tribunal Federal. Eu quase era um assíduo frequentador da TV Justiça. Então, me causou bastante assim, espanto não, porque já ele teria que sair, né? Alguns ministros teriam que sair inevitavelmente, porque já chegaram ao período de aposentadoria. Mas o que eu quero dizer com isso é que o papel feito pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil é dos mais importantes. É dos mais importantes. Por que eu digo isso? Porque não há democracia que não seja amparada na sociedade civil e nas instituições. Dessas instituições, eu cito a instituição universitária, por exemplo. E o ataque que tem sido feito pelo Executivo, pelo governo federal, contra as instituições, tem sido brutal e inaudito. Se a gente usa a expressão sem precedentes para a chegada da pandemia em 2020, o ataque tem sido sem precedentes. A defesa das instituições
assim, que se manifestam, assim, não são questões associadas à subjetividade, né? Não é isso. Me importa muito a chamada dignidade do cargo, a preservação da dignidade do cargo e do rito próprio que as instituições têm que esboçar e têm que fazer, me parece que são tão legítimas e importantes quanto a manutenção da democracia. Então, se eu tenho argumentos para criticar a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, eu tenho argumentos para criticar. Tenho argumentos para criticar o governador do estado de São Paulo. Tenho argumentos para criticar, por exemplo, essa presença massiva dos experts dos meios de comunicação a todo instante falando sobre a pandemia. Mas, é claro, isso ainda não é o momento. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu virei alegremente para comentar isso com vocês, mas respondo taxativamente. Eu acho que as instituições brasileiras precisam estabelecer fronteiras, precisam estabelecer limites. E, nesse sentido, eu fecho fileiras na defesa do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não há uma defesa do Supremo Tribunal Federal. É uma defesa das instituições e da sociedade civil organizada. Obrigado, Mauro. Teriam muitos e muitos comentários aqui. Eu quero pedir desculpas aos professores, aos estudantes, se nós não conseguimos ler todas as perguntas, porque realmente assim a gente já estourou 1h30 aqui de conversa com o Mauro. Eu sei que se a gente tivesse mais tempo, a gente avançaria muito mais. Mas eu queria fechar só com o comentário da professora Valéria, dizendo: sua fala, professor Mauro, é perfeita, e com o professor Leonardo dizendo reflexões muito pertinentes diante de tempos com tantas ameaças de avanço do fascismo e etc. Professor Mauro, professor da história, que você lembra. Com grande saudade. Isso. Então, Mauro, nós queremos, então, meu nome, em nome do curso, depois o Diego pode se manifestar também, mas dizer o quanto nós queremos lhe agradecer, né, por ter aceito gentilmente o convite. Eu sei que hoje, além de professor, pesquisador lá na Unicamp, você é coordenador de curso, e eu e o Diego sabemos o quanto as atividades administrativas nos sugam, assim. É um trabalho belíssimo, é um trabalho importante, alguém tem que fazer, né? Precisa desse trabalho. Você vem de um fechamento do Coleta CAPES, né, do relatório, que exigiu bastante dedicação e uma série de atividades, e gentilmente aceitou o nosso convite para partilhar os seus estudos, as suas pesquisas, junto lá ao programa de pós-graduação na área interdisciplinar. Também queria só registrar, eu e o Mauro pertencemos a um grupo da ANPOF lá que trata de questões de ética e cidadania, já há um bom tempo, precisamos retomar algumas coisas, mas a gestão às vezes nos suga mais e a gente acaba deixando de lado essas questões. Mas então, de minha parte, Mauro, agradeço imensamente e já deixo de antemão um convite feito para, em outra oportunidade, nos vermos aí, debatermos outros temas. Quero crer que um outro livro, outras pesquisas que você venha fazer no futuro. Então, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco, mesmo que virtualmente, né? Muito obrigado, grato por tudo, e continuamos o debate, tá? O diálogo, e eu passo a palavra ao Diego, para que o Diego faça a conclusão dos trabalhos. Obrigado, Marcos. E, Mauro, muito obrigado. Assim, que maestria, né? Que domínio, que leveza foi a sua fala. Assim, eu só tenho um grande muito obrigado, um enorme abraço para te enviar, mesmo que virtualmente. Assim, a sua fala foi de uma maestria, de uma leveza. Talvez pelo tema a gente poderia ter corrido um certo risco de cair em algum senso comum aí, mas assim, você conduziu com uma super maestria, tocou nos pontos fulcrais mesmo, nos deixou muito instigados, e certamente, como disse o professor Marcos, nós ainda continuaríamos mais algum tempo aqui conversando, mas dado o adiantado da hora, a gente precisa concluir. Então, muito obrigado mesmo, Mauro, e deixo aí já o convite, né, para
termos um próximo encontro, né? Um próximo encontro aí, quem sabe a gente consiga organizar, se não presencial ainda, mas virtual ainda, talvez este ano, para conversarmos sobre outros temas. E reforço o convite a quem está nos acompanhando aí, nos assistindo pelo YouTube. O nosso terceiro Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens tem mais um dia de programação ainda amanhã. Então, estão todos aí convidados a participarem e interagirem nas nossas atividades do dia de amanhã. Muito obrigado. Foi um prazer, uma alegria. Contem sempre comigo, estou à inteira disposição. Agora, bom descanso, vocês continuam o trabalho amanhã, né? Continua o evento amanhã. Marcos, uma alegria revê-lo. Mande abraços para todos. Diego, mantenhamos em contato, então. Um abração para vocês e parabéns pela organização do evento. Um abraço. Um abraço, Mauro. Muito obrigado.